capítulo 9, o versículo 17. Gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Mova-se com Deus até que Deus se mova com você. Números capítulo 9, verso 17 a 23. Diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Quando a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, conforme a ordem do Senhor partiam, e nesse meio tempo cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Mova-se com Deus, até que Deus se mova com você. Me acompanhe nessa oração. Obrigado por mais uma vez nosso coração ser exposto à sua palavra. Hoje nós queremos receber do Senhor instrução, Deus, que modifique, transforme, edifique a nossa vida. Pedimos que o Espírito Santo de Deus atue em nossos corações. A tua palavra diz que ele nos ensinaria todos os caminhos que deveríamos seguir. Assim, Deus, nessa noite, ensina o caminho, ensina a forma de viver que te agrade e nos faça avançar para o nosso próximo momento. Se mover aonde o Senhor está se movendo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, vimos semana passada que a Bíblia é um texto, e ele é cheio de parâmetros, padrões, arquétipos, modelos. Todas as pessoas que estão descritas aqui na Bíblia, homens e mulheres, eles estão aqui como modelo. Nós podemos olhar para eles e segui-los. Nós podemos olhar para eles e ver o seu comportamento, fazer igual ou fazer diferente. A gente sabe que Israel ficou 40 anos no deserto. E a gente tem esse entendimento que ele ficou 40 anos por causa da sua desobediência. E isso também é verdade. Mas não foi só isso também. Israel também ficou 40 anos no deserto porque nessa trajetória Deus queria tratar o coração deles. Cada momento, em cada deserto que eles atravessavam, em cada lugar que eles ocupavam, Deus tinha uma forma de tratar com a vida deles, Deus tinha uma forma de tratar com o coração deles, de maneira que quando eles estivessem dentro da bênção, dentro da terra prometida, eles pudessem ter um comportamento conforme Deus estava planejando para a vida deles. Deus deu uma ordem para eles: sigam a nuvem. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu logo após eles terem saído do Egito. Eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, e então começa agora uma nova fase na vida deles, onde Deus diz: vocês não terão bússola, vocês não terão mapa, vocês não terão GPS, não existe um caminho no meio do deserto, na areia, que faça vocês chegarem lá. Vocês têm que ver aonde a nuvem, que era a presença de Deus, descesse, ali eles deveriam acampar. Se a nuvem saísse daquele lugar, eles deveriam sair daquele lugar e seguir a nuvem. Na verdade, Deus deu para ele 2 instrumentos. Uma coluna de fogo. A coluna de fogo é estática. Era para iluminar a noite, guardá-los das feras, ser uma sinalização no deserto. Mas durante o dia, a nuvem. A nuvem era a ação. A nuvem era o movimento. E nós vimos semana passada que logo depois que eles atravessam então o Mar Vermelho, o primeiro lugar que a nuvem para é no deserto de Sur. E ali no deserto de Sur, toda aquela nação, 2.000 e tantos homens e mulheres, são tratados
na amargura do seu coração. Então, nesse lugar, ali nas águas de Mara, na fonte de Mara, Deus revela o coração daquele povo que já vinha sofrendo por muitos anos, retaliação ali dentro do Egito, as próprias pragas que aconteceram ali, que Deus mandou para cima do Egito, eles também sofreram com isso, mas agora eles saem do Egito, e o primeiro lugar que a nuvem para é no deserto de Sur, e no deserto de Sur, a amargura do coração deles foi tratado. A gente viu semana passada. Aí a nuvem sai do deserto de Sur e vai para um outro lugar. Agora, nessa vez, a nuvem, a presença de Deus, ela para no deserto, aqui, no deserto de Sim. E no deserto de Sim, o que é testado ali é a provisão. Eles haviam saído do Egito, eles já haviam trazido um pouco de trigo, eles haviam trazido um pouco de comida, mas com o passar do tempo a comida acabou. E quando eles chegam aqui no deserto de Sim, eles passam pelo teste da provisão, onde eles aprendem que Deus não responde a preocupações. Se você hoje é uma pessoa preocupada, não espere que Deus responda a sua preocupação. Deus responde a nossa fé. A gente viu isso com bastante intensidade semana passada. Mas mais uma vez, a nuvem se move desse lugar. E agora a nuvem, a presença de Deus, para no deserto de Refidim. E aqui a gente retoma a nossa mensagem da semana passada. O deserto de Refidim é o teste do intercessor. É quando você conta com a fé de alguém. Porque a Bíblia vai dizer que aqui no deserto de Refidim, Israel enfrenta o seu maior inimigo, os amalequitas. Aliás, os amalequitas, eles perseguiram o povo de Israel o tempo todo. E especialmente nesse lugar, Moisés prepara um grupo de soldados, e aqueles homens não eram soldados, eles eram escravos. Eles não tinham uma mentalidade de guerra, eles não tinham uma mentalidade de batalha, mas eles precisavam se defender. Então a Bíblia vai dizer que Moisés manda, junto com Josué, uma equipe para combater os amalequitas. E acontece que eles começam a perder a batalha. Então Moisés sobe no monte, Moisés começa a interceder. Moisés levanta as suas mãos e começa a interceder. E a Bíblia diz que, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, os seus soldados ganhavam a batalha. Mas quando a sua mão baixava, eles perdiam a batalha. Então a Bíblia vai dizer que Arão, o sumo sacerdote, que também era irmão de Moisés, levanta o braço de Moisés. Ur também, que era um dos sumos sacerdotes, levantam os braços de Moisés. E enquanto os braços de Moisés estavam levantados, eles venciam a batalha. Aqui no deserto, nesse lugar em que a nuvem parou, foi o teste de se ter um intercessor. Irmãos, está tudo bem você contar com a ajuda de um intercessor. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa que alguém ore por nós. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que contar com a bênção, com o posicionamento, com a força espiritual de alguém. Tem momentos na nossa vida que a gente, assim, existem inimigos que a gente enfrenta que não dá para a gente enfrentar sozinho. Nós precisamos de um intercessor. A Bíblia fala sobre a importância do socorro espiritual. Aqui, por exemplo, em Tiago, capítulo 5, fala: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Não tenho tempo para explicar essa outra parte, mas a outra parte desse versículo diz: e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa de intercessor. Sabe, se você é do tipo de pessoa que está enfrentando a vida sozinho, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de alguém que ore por nós. Aqui em nossa igreja, um tempo atrás, eu tinha um grupo chamado Parceiros do Pastor. Essas pessoas, um grupo de WhatsApp, onde compartilhava ali as necessidades da semana, os desafios. Estou na frente de batalha de muitas coisas. Às vezes sou atacado na vida pessoal, na vida familiar,
às vezes sou atacado nas minhas finanças, às vezes sou atacado na minha mente, e então eu compartilhava os desafios e essas pessoas oravam. Hoje a gente não tem mais esse grupo funcionando. Graças a Deus, Deus me deu um amigo, hoje morando nos Estados Unidos. Vira e mexe, ele manda uma mensagem para mim: Cláudio, como é que você está? E eu digo para ele: está acontecendo isso, isso e isso. Eu vou orar por você agora. Como é bom a gente ter um intercessor na nossa vida. Intercessores são pessoas comprometidas com a oração. Intercessores são pessoas convictas do poder do reino de Deus. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente não está convicto de que Deus vai se mover. Mas tem pessoas do nosso lado que podem ser o nosso intercessor, que está cheio de convicção do poder do reino de Deus. Essas pessoas, elas estão dispostas a ir muito mais além do que eu estou naquele momento, por exemplo. Essas pessoas, elas estão comprometidas de trabalhar com você, de ombrear, colocar o ombro junto com você, guerrear com você, avançar com você, conquistar com você, manter você de pé. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos de intercessores. Intercessores são guerreiros espirituais. Intercessores são conquistadores de vitórias. Intercedores têm alvo, intercedores têm estratégia, intercedores têm armas próprias e espirituais. Intercessores têm munições espirituais poderosas que muitas vezes nós não conseguimos desenvolver na nossa vida ainda. Refidim é um momento espiritual na vida do povo de Israel que eles precisavam de um intercessor. Ur e Arão levantam as mãos de Moisés e eles vencem aquela batalha. E você sabe, todo o exército precisa ter uma bandeira. Eles até então não tinham nenhuma bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15 e 16 diz: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Mas depois que eles vencem a guerra, a nuvem sai dali. E você sabe, eu disse para você que no Midrash, que é um escrito da sabedoria judaica oral, Midrash é fruto de um estudo de, como é que eu chamo isso? Pensadores que, olhando para a tradição oral do povo de Israel, olhando os caminhos por onde eles passaram, eles chegaram a alguma conclusão, e eles colocaram nesse livro. Nesse livro diz que, assim, quando o povo peregrinou pelo deserto, muitas pessoas foram morrendo em cada lugar que a nuvem passou. Por quê? Porque eles pararam ali, eles já falaram: agora nós ganhamos, e a gente vai continuar ganhando, então nós vamos ficar aqui neste lugar de Refidim. O fato é que a nuvem saiu de Refidim. E o que isso explica para a gente? Que tem períodos na nossa vida que a gente precisa de um intercessor. Mas existe um outro momento da nossa vida que a gente não precisa mais contar com um intercessor e a gente passa a ser um intercessor. Olha para a sua vida. Deus já colocou muitas coisas dentro de você. E por que você acha que Deus deu tanta coisa para você? Deus deu tantas coisas para você, não foi para você ficar estacionado nesse lugar. Eu tenho um intercessor. E eu vejo gente fazendo isso, atravessa a cidade, atravessa a nação, para poder receber a oração de alguém. Mas você é alguém que já recebeu a vitória, agora é hora de você se tornar um intercessor e não ficar dependente da intercessão de alguém. Tem pessoas que não dão um passo sem que, por favor, me ajuda, me dá uma palavra, diz alguma coisa para mim, para onde é que eu vou agora? Cuidado para você não ficar refém em Refidim eternamente. Tem momentos para você contar com intercessão, mas depois que você venceu aquela batalha, a nuvem sai. A presença de Deus não está mais ali. Quando a gente mora nesse lugar chamado Refidim, quando a gente é um dependente espiritual de alguém, você se sente fraco. Você sente que você não é merecedor de ser ouvido por Deus. Você, assim, não tem os seus próprios testemunhos. Sabe, é uma maravilha a gente dizer assim: nossa, eu estava precisando tanto, aquela pessoa veio, orou, e a minha vida foi transformada. Mas é mais importante ainda quando você sai dessa batalha, você entra em outra e você diz: agora eu orei e Deus me respondeu.
Agora eu falei com Deus e Deus me deu uma direção. 200.000 pessoas ficaram ali naquele deserto. Isso diz para a gente uma coisa: nosso maior inimigo, o maior inimigo da sua próxima experiência é a sua experiência antiga. Seu maior inimigo do próximo sucesso é o sucesso que você teve ontem. Porque a gente tende a cristalizar esses momentos. Eles se tornam para a gente amuletos, é como se fosse um bezerro de ouro. Toda vez que Deus faz um milagre, Ele pega a forma daquele milagre e Ele quebra. Ele não vai fazer mais daquele jeito. Eu sei que a gente canta, faz de novo, Senhor, faz de novo, mas isso aqui é algo do coração, não significa dizer que Deus vai fazer aquele milagre exatamente como Ele fez antes. Deus vai fazer de novo o milagre, mas Ele vai fazer de forma diferente. Nosso Deus, Ele é um Deus criativo. Então, quando nós oramos, Deus faz de novo, nós estamos dizendo, Deus, realiza o milagre, mas você precisa saber que Deus vai fazer diferente da outra vez que Ele fez. Se você, alguém, tem buscado por apoio espiritual, ótimo, você precisa de um tempo assim, mas talvez já passou o tempo de você ter um apoio espiritual e agora é o momento de você ser um apoio espiritual para alguém. É Paulo que diz isso lá para a igreja que ele estava plantando. Ele diz assim: olha, a essa altura vocês já deviam ser mestres pelas coisas que vocês conhecem, mas eu ainda preciso tratar vocês como criança, dar para vocês leitinho, porque vocês não conseguiram, assim, vocês não têm experiência de ensino na justiça. Por quê? Porque ficou independente. Quando a gente fica apaixonado por aquela estação, quando a gente fica estacionado, aquela pessoa me entregou uma palavra, aquela pessoa fez uma oração. Tem momentos que são importantes para a gente, para isso. Mas outros momentos, é muito bom você ter a sua própria experiência. Irmãos, eu tenho pouco tempo de vida cristã, me converti com os 13, me batizei aos 14, tenho 54 anos hoje. Mas assim, meu coração anseia pela próxima coisa nova que Deus vai fazer. Tá? Às vezes eu fico olhando para trás e falo assim, nossa Deus, como o Senhor foi poderoso nesse lugar. Teve um momento na minha vida que eu achei que era o fim de todas as coisas, mas Deus foi lá e não colocou um ponto final, Ele colocou um ponto e vírgula. Falou, Cláudio, tem mais para você viver. A nuvem sai dali e agora vai para o deserto do Sinai. E o deserto do Sinai é o teste de ter experiências maiores. Deus tem segundas intenções quando Ele derrama algo sobre você. A Bíblia vai dizer aqui em Êxodo que quando completaram 3 meses que eles haviam saído do Egito, a nuvem os guiou para o deserto de Sinai. Depois que eles venceram aquela grande batalha, agora Deus sai desse lugar onde Moisés estava intercedendo, onde eles tiveram uma experiência incrível de pessoas que não sabiam lutar, mas venceram. Agora a nuvem sai daquele lugar e vai agora para diante de um monte Horebe. Monte Horebe, um monte conhecido também como Monte Sinai, ou como Monte de Deus. Nesse lugar, o povo de Israel teve experiências incríveis, porque nesse lugar eles receberam os 10 mandamentos. Neste lugar, o monte fumegava, soltava fumaça, era relâmpagos, era trovões, a nuvem densa descia sobre o monte e todo mundo ficava aqui embaixo. Tem alguma coisa especial acontecendo naquele monte. Era a presença de Deus. Deus os conduziu para uma experiência maior. Sabe, você não pode cristalizar as experiências que você já teve. Você precisa alargar a sua alma e o seu entendimento. Estava ainda há pouco assistindo a série de Chosen, naquele momento em que o Nicodemos, né? Começa a falar com o seu pupilo, fala assim, cara, abre espaço para Deus fazer coisa nova na sua mente. O cara fala assim, não, mas está escrito aqui, tem que ser desse jeito. Nicodemos falava assim, cara, você não pode pensar dessa forma. Você vai colocar Deus dentro da sua pequena experiência. Alarga a sua alma, alarga a sua mente.
Ali, o Monte Sinai foi um lugar onde eles tiveram grande experiência. Fogo, fumaça, tremor, derramamento de poder, Deus fazendo algo incrível no meio dos homens. Ali naquele lugar, o bezerro de ouro foi queimado, triturado, dado para os homens beber, aqueles que não beberam morreram. Ali naquele lugar, a vara de Arão floresceu, separando ele e a sua família para o ministério do sacerdote. Mas adivinhe só, Deus não ficou ali, naquela experiência poderosa. Mais uma vez, a nuvem sai daquela experiência poderosa e vai para outro lugar. É maravilhoso, irmãos. Alguém esteve na conferência aqui ontem e falou assim, nossa, não podia acabar nunca. Precisa acabar. Você vem, recebe, fica extasiado com o que Deus fez. Você recebeu tanto. Agora Deus diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a permanecer firme na palavra de Deus. Deus nunca dá algo para você somente por dar, para você ter um êxtase, para você ter uma experiência poderosa. Sempre que Deus dá alguma coisa para você, Deus está com segundas intenções. Sempre que Deus dá experiências maiores, certamente você será a resposta de oração de alguém. Essa semana, alguém procurou, acessou o céu e disse, Deus, se o Senhor não vier aqui me socorrer, Deus, se o Senhor não me der uma direção, e quem é que Deus vai mandar? Os anjos olharam para a necessidade humana e falaram assim para Deus, Deus, deixa a gente ir lá fazer a sua obra. Não, os meus discípulos vão fazer a obra que eu designei para eles. Deus não derrama nada sobre a vida de alguém sem ter um propósito nítido de abençoar outras pessoas. Quando Deus está abençoando você em qualquer coisa na sua vida, pode ter certeza, Deus está mirando alguém. Não é só sobre você, é sobre alguém. Ou que você vai conhecer, ou alguém que já está dentro do seu ambiente de conhecimento. E veja só, a nuvem mais uma vez se moveu dali. O povo queria ficar no Sinai, os trovões, o relâmpago, a nuvem, mas Deus sai dali. Se você é essa pessoa, me dá, Deus fala assim, eu já não estou mais aí não, eu já saí daí, eu quero que você vá, faça discípulos de todas as nações. Eu estou falando para a gente aqui, que será ouvida ali na sua fábrica, no seu lugar de trabalho, por uma, por duas, por 3 pessoas. Eu estou falando para a gente aqui, que vai ter podcast, que vai alcançar milhares de pessoas, e vai fazer tão bem, quanto aquela que tem audiência de 2, de 3 pessoas. Porque Deus te deu muito. Se você contar um pouquinho das experiências que você teve com Deus, com alguém do seu trabalho, com a sua vizinha, com alguém do seu ambiente de relacionamento, você vai ver que essa pessoa vai olhar para Deus de forma diferente. Hoje nós somos as redes sociais dos céus. Mas a nuvem sai dali. E a nuvem agora vai para o deserto de Zim. O deserto de Zim é o lugar onde eles ficam olhando a promessa. É o teste de olhar a promessa. E aqui nós somos desafiados a ocupar aquilo que Deus já te prometeu. Aquilo que Deus já te deu. A nuvem sai ali do Monte Sinai e vai agora para Cades Barneia. Fica mais ou menos 120 quilômetros. Eles ainda estão no deserto. Nesse lugar aqui, em Cades Barneia, eles ficaram 38 anos. Vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá, vai um pouquinho para lá. Mas nessa região, chamado Cades Barneia, 38 anos. A Cades Barneia, quando nós estivemos lá em Israel, nós não conseguimos ir nesse lugar. Quando você chega em Cades Barneia, dá para você ver toda a terra prometida. A extensão da terra prometida inteirinha. Foi ali que Deus chamou Moisés e disse assim, Moisés, está vendo o que eu vou entregar para o povo de Israel? Moisés disse, eu estou vendo, Senhor, como o Senhor é bom. E Deus disse para Moisés, eu sou bom,
mas você não vai entrar lá. Cades Barneia foi onde Moisés enviou os 12 espias. Todos nós conhecemos a história. Deus dá uma estratégia para Moisés. Moisés, manda os espias. Porque assim, irmãos, você só vai viver aquilo que você conseguiu colocar aos seus olhos. Aquilo que você conseguiu ver é o que você vai viver. Se você não conseguiu enxergar isso na sua vida, aí você pode ter certeza, não vai viver. Então Deus diz, manda lá os espias, vão lá, vai ver a terra. A Bíblia fala que, assim, eles foram, mas a mentalidade deles, de 10, era uma mentalidade pequena. Era uma mentalidade que estava esvaziada do poder de Deus. Ó, que coisa difícil é essa, hein? Uma mentalidade esvaziada do poder de Deus. Faça isso, vai ocupar esse lugar, vai fazer essa coisa. Não posso. Por que você não pode? Porque lá é um lugar perigoso. Lá é um lugar que, assim, devora a gente como se fosse gafanhoto. Lá é um lugar difícil, não vamos pisar lá não. Teve 2 que falaram assim, não, pelo amor de Deus, se Deus está com a gente, nós vamos vencer tudo lá. Olha a questão da mentalidade. Quando uma pessoa se converte, Deus coloca ela no modo conquistador. Eu não sei como é que está a sua vida, mas se você já é um convertido, ó, você já deveria estar avançando e conquistando muito, muito. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos designados para lugares infrutíferos, e por causa da nossa presença ali, aquele lugar se torna frutífero. Nós somos designados para deserto, no deserto floresce, porque o filho e a filha de Deus está lá. Nós vamos para lugares inóspitos, difíceis de ser suportados, mas por causa da nossa presença lá, porque Deus está em nós, Deus entrega aos seus ungidos aquele lugar, aquele território. Então, Cades Barneia é o lugar onde eles ficam fazendo a estratégia. Vamos fazer, vamos mandar 10, vamos mandar 12, vamos ver como que é a terra, vamos ver se é assim mesmo. Mas adivinhe só, a nuvem saiu desse lugar. A nuvem saiu. Porque tem gente que só fica fazendo estratégia. Estratégia, estratégia. Eu estou falando para um grupo de pessoas aqui hoje que já tem tantos cursos acumulados, que se você colocasse uma coisa em prática, você já seria uma pessoa rica. Mas você quer fazer o próximo curso? É o próximo mestrado? É o próximo doutorado? É o próximo pós? E é o pós do pós? E não, mas eu ainda preciso desse conhecimento. Você não precisa de mais nada. Você só tem que fazer aquilo que você já conheceu. A nuvem já saiu desse lugar de estratégia faz muito tempo. E sabe o que acontece quando a gente tem o conhecimento, mas não aplica? A gente se sente culpado. Algumas coisas podem acontecer quando a gente adquire o conhecimento e não coloca ele em prática. Primeiro, você sente peso. Por quê? Porque você vê outras pessoas avançando, mas você não está. Então você... Como é que eu posso? O que você sente? Vergonha. Por quê? Porque você vê outras pessoas que têm menos que você e está fazendo, e você tem muito. E não está fazendo nada. O que você sente? Inveja. Um ímpio do seu lado conhece menos, está ganhando mais que você, está avançando mais do que você, e você tem Deus, você tem um conhecimento, mas você não está usando. Isso causa inveja no coração do cristão. Outra coisa, sentimento de impróprio. O que é isso? Meu Deus, eu sei que preciso fazer, mas eu não faço. Eu sei como fazer, mas eu não faço. Então você se sente agravado. Por quê? Porque você conhece o caminho, mas você não percorre o caminho. Você sabe como chegar lá, mas você não sai. Você está em Cades Barneia. Nós estamos chegando no final do ano. Muro dos desejos. Alguém já viu isso? O que você quer conquistar no ano de 2025? Tem gente que está com um atraso de 10 anos. Já colocou no muro, o muro já caiu de tanta coisa que você colocou lá e você não fez nada. Nada. Planejamento sem prática causa desorientação.
Um plano de negócio é uma negação ao ócio. Então você tem que sair de Cades Barneia e realizar, porque se você não realizar, você vai ficar com a sua alma amargurada. Deus já se moveu desse lugar faz tempo e você está aí planejando. Em nome de Jesus, não faz mais isso. Pega um pouquinho que você recebeu e vai lá, vai fazer. Irmãos, olha, quando eu comecei a fazer casamento, esses dias eu confessei esse pecado. Sim, o pastor faz casamento naturalmente, é lógico. No seminário não ensina como fazer, mas você tem que se virar também, é tudo que você aprende na faculdade. Então, quando algumas pessoas começaram a me perguntar, faz meu casamento, eu falei, ok, aí então eu fiz um curso de ser um celebrante de casamento. Os primeiros casamentos que eu fiz, sim, eu entrava no auditório, via aquelas pessoas tudo muito bem arrumadas, cheirosas, chique assim, e eu ficava tão pequeno, eu gaguejava, eu tinha uma dificuldade enorme de falar diante daquele ambiente. Teve um dia que eu fui fazer um casamento em Jardinópolis, Jaboticabal, que eu saí de lá desesperado, porque na hora de fazer os votos eu chamei o nome do homem que ia casar com a mulher com o nome errado. O nome do cara era João e eu chamei ele de André, por exemplo. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que André é algum namorado que a mulher já teve no passado e agora ela está aqui falando sim? Como é que vai ficar esse negócio na cabeça dessa mulher? Será que é um presságio? E eu fiquei desesperado com isso, Diego. Isso aí eu fui me atrevendo. Um dia desse, eu fui fazer o casamento de um aviador, um piloto de avião. Ele nem pôde participar da entrevista porque estava fora do país, viajando. E quando eu cheguei naquele casamento, foi feito no pé de uma montanha, de uma pedreira aqui em Ribeirão Preto. Pra você ter uma ideia, quando você entra no casamento, tinha um avião. Eu falei, meu Deus do céu, me dê graça aqui. Mas eu cheguei lá, meu irmão, não, Deus me separou para isso. Eu falei para mim mesmo, Deus me deu isso, então eu vou lá. Primeira frase que eu disse no casamento, nunca vi aquilo. As pessoas começaram a aplaudir. Glória a Deus. Você tem que tirar as coisas do papel e começar a fazer. Primeiro, você vai sentir medo, você não vai saber como se comportar direito, mas você faz 1, 2, 3, eu estou chegando a quase 200 casamentos que eu realizei nesses últimos tempos. Eu ainda vou fazer casamento de celebridade. Eu não fiz nenhum ainda. E também não fiz nenhum casamento na praia. Me prometeram levar para os Estados Unidos para fazer um casamento aí entre duas pessoas. Quem sabe vai ser o ano que vem. Faça, tira do papel, dá o primeiro passo, vai avançando. Não adianta você ficar acumulando e não fazer nada com isso. Mas também, a nuvem sai desse lugar, onde eles ficam olhando a promessa de longe. E a nuvem agora vai para o deserto de Zion-Geber, ou Zion-Geber. E ali o teste é para consolidar o testemunho. O que significa isso? Se lembrar e repetir o que Deus já fez por você, ou o que Deus já fez para você. E esse lugar aqui, Zion-Geber, é interessante, porque aqui é o lugar onde é escrito o Deuteronômio. Você tem ali os 2 livros anteriores, Números e Levítico, são os livros em que Deus dá a lei para o povo. Mas aqui, em Deuteronômio, a lei é detalhada, a lei é repetida. Toda a lei que está em Números e em Levítico é repetido em Deuteronômio. E o que significa isso? É consolidar o testemunho. Você precisa escrever, registrar onde Deus estava na sua vida, naquele momento. O que você estava fazendo e o que Deus estava fazendo. Registrar, colocar no papel. Pega um caderno, compra uma agenda, ou pega um pedaço de papel qualquer e começa a escrever. Quando Deus te curou, quando Deus te abençoou, quando Deus veio e interviu, quando você pensou que era o fim, mas Deus foi lá e transformou, Deus apareceu, quando Deus te levantou do chão. Registra. Você tem que ter um testemunho para contar. A nuvem sai daquele lugar e agora então a nuvem vai para o lugar onde o Deuteronômio é escrito.
E o que isso nos ajuda? Isso nos ajuda a entender que o mesmo Deus que fez no passado na nossa vida, Ele vai fazer agora também no futuro. Porque Deus é o Deus da sua história, não é? Deus é o Deus da sua história. Quem sabe, hoje não é o dia para você escrever o seu Deuteronômio, registrar as bênçãos que Deus já fez na sua vida, lembrar dos frutos que o Senhor vem produzindo na sua caminhada com Ele. Qualquer pessoa tem o direito de ser incrédula, menos você. Por quê? Você sabe que Deus está falando com você nessa noite. Não era nem para você estar aqui, já era para você ter morrido. Aquela vez que você encheu a cara, pegou o carro, era para você estar morto. Era para você estar numa sepultura, era para você estar numa cadeira de roda. Você sabe que Deus tem uma história com você. Você conhece onde Deus esteve com você. Sabe aquele momento que você esteve ali para cometer uma grande besteira e algo tocou no seu coração, Deus dizendo para você, não é esse lugar para você estar. Sai daí correndo. Você sabe que Deus tem uma história com você? Registra, revisita as coisas que você já viveu com Deus. Como um Deus que já fez tantas coisas na minha vida, não vai fazer mais no meu futuro? Deus sempre foi fiel. Deus sempre esteve presente. Deus sempre foi suficiente. Você sabe disso. O caráter de Deus é fidelidade. Às vezes eu olho para as minhas fases e digo, Deus, como é que o Senhor pode continuar sendo fiel comigo desse jeito? Porque Deus não é fiel conosco porque a gente é bonzinho, porque a gente é fiel. Deus é fiel por causa da palavra dele. Ele diz, eu vou cumprir, eu vou bancar, eu vou fazer. Existe um Deuteronômio para ser escrito na sua vida. Só que também a nuvem saiu dali. E agora a gente caminha para o final do nosso encontro. Porque a nuvem sai desse lugar onde é escrito o Deuteronômio, e agora a nuvem para em frente do Rio Jordão. É um momento onde eles vão atravessar o rio e eles vão conquistar a terra prometida. Mas detalhe, em toda a caminhada do povo, a nuvem se levantava, parava, eles acampavam. Se levantava, parava e avançava. Mas agora, eles estão de frente do Jordão e o que acontece? Não existe mais nuvem. A nuvem se esvaiu. Não existe mais. Existe um momento que você segue Deus. Existe um momento que você se move com Deus. Mas existe um momento em que Deus vai se mover com você. Agora, ali no Rio Jordão, de frente para a terra que eles iriam conquistar, Deus somente disse para Josué, seja forte e corajoso, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Deus não falou, Josué, vai ali agora, vai lá. Deus só falou assim para Josué, seja forte e corajoso. Você não pode pedir para Deus algo que Deus está pedindo para você. Você não pode pedir para Deus e dizer assim, Deus, me dê forças. É isso que Deus está pedindo para você, seja forte e corajoso. E você está fazendo essa oração, Deus não está aí, não está aí. Você está falando, Deus me guia, e Deus já falou assim, ó menino, você já se tornou maduro. Em algum momento da sua vida, você tem que ser uma espécie de Elias. Elias falou assim, ó, não vai chover. E Deus falou assim, que cara corajoso é esse? Vou ter que cumprir a palavra dele. Um dia ele falou assim, agora vai chover. E Deus falou assim, de novo, eu vou ter que cumprir a palavra dele. Tem um momento que você segue Deus, você se move com Deus, mas tem um outro momento que Deus vai se mover com você. E talvez você esteja hoje na sua vida tão chateado, dizendo assim, não ouço mais Deus falar comigo. Antigamente Deus direcionava a minha vida, era tão fácil seguir. É porque Deus está enxergando você agora como uma pessoa madura. Deus está dizendo para você, se você avançar eu vou com você, mas se você ficar parado, não vamos ficar aqui juntos. Mova-se com Deus, até que Deus se mova com você. Deus, você não me responde mais. Deus, eu nem estou sentindo mais a sua direção. Deus está olhando para você e fala assim, você é maduro.
já é hora de você avançar. O que você quer fazer da vida? Dá o primeiro passo, que eu vou atrás de você. E é isso que aconteceu aqui. O povo deu o primeiro passo. De que jeito? A arca no lombo do sacerdote. E eles foram avançando, e foram avançando, e foram avançando, e foram avançando. Mova-se com Deus, até que Deus passa a se mover com você. É muito bom ser guiado por Deus, mas chega um momento que Deus já deixa de tratar você como criança, e você agora tem que fazer o seu próprio caminho. Mas tudo aquilo que você fizer, se estiver em conformidade com a vontade de Deus, Ele vai estar com você. O medo é normal. Achar que de repente você não vai ter condições é normal. Mas o que não é normal é você ficar parado, estacionado, só olhando a promessa. Você vai ver outras pessoas ocuparem os lugares que você gostaria de ocupar, porque você está com medo de colocar o pé na água. Hoje, em nome de Jesus, dê o passo e Deus vai confirmar. Às vezes, na hora de preparar o culto aqui, eu venho aqui e declaro cada coisa cabeludo aqui. Cabeludo que eu falo assim, como é que eu falo essa palavra assim? Ousada. Obrigado. Que fala cabeludo, eu penso que é indecente, né? Oh, meu Deus, preciso melhorar o meu vocabulário. Eu declaro coisas aqui ousadas. E eu depois vou para casa e fico pensando, Deus, por que eu falei aquilo, Senhor? Um negócio tão assim, sem nada. Aí daqui a pouco eu me encontro com alguém e eles falam assim, pastor, aquele dia o senhor falou isso? Eu falei, falei? E não é que aconteceu, pastor? Eu falei, glória a Deus. É porque você dá um pé, você se move e Deus se move com você. Você fala e Deus faz acontecer. Irmãos, nós somos as redes sociais do nosso Deus hoje. As pessoas vão olhar para tudo que Ele está fazendo na sua vida e vai só glorificar o nome do Senhor, porque todo mundo sabe até onde vai as nossas forças. E todo mundo sabe quando acontece algo que é sobrenatural, impossível de acontecer. Eles vão falar, só Deus na vida dessa pessoa. Seja essa pessoa. Mova-se com Deus, até que Deus passe a se mover com você. Fique em pé, eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Você tem uma glória. Às vezes a gente acha que essa informação ela é grosseira, porque a gente começa a comparar nossa glória com a glória de Deus. Mas a glória de Deus ela é incomparável. Mas sim, o homem carrega uma glória. 1 Coríntios vai dizer que a glória do homem é a sua mulher. Diz assim, mas a sua mulher, a mulher é a glória do homem. Quero fazer uma piada maldosa aqui nessa noite não. Mas... glória é a fama de uma pessoa. Glória é os feitos que aquela pessoa realizou. Glória é quando uma pessoa chega num lugar e a postura de quem está ali muda. Sabe quando você vai ali na roda de conversa dos amigos e eles dizem assim, vamos parar de conversar porque o pastor chegou. Eu não sei se você já passou por essa experiência. É a sua glória que chegou. A postura sua de um filho de Deus vai organizando os espaços, vai organizando os ambientes. É a sua postura, é a sua posição. Homens carregam glória. Não se compara com a glória de Deus. Então, você vai passar por isso. Tem momentos que você será guiado por Deus, mas tem momentos que você vai precisar dar o passo e Deus vai atrás de você. Por favor, se você está se sentindo hoje como se Deus não estivesse mais falando com você, como se Deus não estivesse mais guiando você, não é porque você está em pecado, é porque Deus está olhando para você como uma pessoa madura. Sabe, eu amo as minhas filhas. Se as minhas filhas ligarem de uma concessionária e falarem assim, pai,
eu estou aqui te ligando porque eu preciso de uma sabedoria sua. Eu compro um carro branco ou um carro preto? E eu vou olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, eu falhei na minha educação, porque nem consegui dar para minha filha sabedoria suficiente para escolher entre preto e branco. Veja, Deus, Ele está com você. Há muita coisa que Ele já derramou na sua vida. Agora é hora de você avançar. Agora é hora de você realizar. Coloque o seu pé no Jordão e o Jordão vai se abrir, porque você está carregando a glória de Deus. Eles pisaram no Rio Jordão, o rio abriu. Eles deram a volta ali nos muros de Jericó e os muros caíram. Tem um tempo que você vai atrás da nuvem. Tem outro tempo que a nuvem vai atrás de você. Tem um tempo que Deus te direciona e tem um tempo em que você vai e Deus vai atrás, chancelando todos os passos que você dá. Onde você colocar a mão, você vai ser abençoado. Onde você colocar os seus pés, vai ser seu por herança. Você vai ser lembrado por pessoas, elas vão te abençoar. Se você amaldiçoar uma coisa, aquilo vai ficar amaldiçoado. Mas se você abençoar aquilo, aquilo vai ser abençoado. Onde você disser, vai crescer, vai crescer. Onde você disser, vai dar certo, vai dar certo. Mas também onde você disser, vai morrer, vai morrer. Porque você carrega a autoridade do Deus vivos. Deus vivo. Deus, os teus filhos receberam essa palavra. Dá para eles, ó Deus, entendimento. Ajude, Deus, a processar essas coisas poderosas que a gente aprendeu aqui nessa noite, Pai. Os ajude a entender o momento, o lugar que eles estão. Se o Senhor já está ali ou se o Senhor já partiu. Ajude eles a entenderem, Deus, se eles estão no momento em de ser direcionados ou se eles estão em um momento de avançarem e o Senhor ir atrás do avanço deles. Mas hoje, Deus, não deixe ninguém sair daqui sem pensar no seu futuro, sem pensar na vida com Deus, sem escrever o seu Deuteronômio, Senhor. Deus, nosso coração ansiando, desejando, esperando pelo novo de Deus, pelo mais de Deus, por conquistas maiores, por experiências poderosas do Senhor sobre a nossa vida. E eu sei que o Senhor está aqui hoje, e eu sei que o Senhor está na nossa vida. Realiza sempre, sempre, sempre a sua vontade. Eu te abençoo nessa noite, e eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém.